Olá, eu sou o Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos para a aula de número 9 do 8º ano de ensino fundamental. E o nosso assunto é a influência do Brasil na América Latina. Lembrando que a gente vem tratando sobre geopolítica nos últimos vídeos, sobre China, sobre Estados Unidos, Rússia, e agora vamos falar da nossa realidade e de que maneira é que o Brasil, aqui nessa região, consegue ter seus domínios e como é que isso é interpretado do ponto de vista político, econômico e geopolítico, ok? Então vamos lá. O Brasil e os países vizinhos. Há décadas, o Brasil desenvolve políticas para se firmar como potência regional na América do Sul, ao mesmo tempo que trava uma relação por vezes tensa com a Argentina e amplia as parcerias com os países vizinhos. Então a Argentina, assim como a gente brinca com o futebol nessa rivalidade, acontece também nas relações comerciais, que é um grande parceiro comercial brasileiro ali na região sul. Mas em função das tarifas, muitas das vezes entramos em conflito com eles, porque elas não são tão aceitáveis. Só para lembrar, nesses últimos dias a Argentina inclusive resolveu congelar as negociações com o Brasil dentro do Mercosul, porque para ela, no momento, ela se sente desconfortável com os novos rumos que o Brasil está tomando em relação ao Mercosul. E desde 2000, com a criação da expressão BRICS, acrônimo para o Brasil de Rússia, Índia, China e África do Sul, o país passou a ser importante ator no cenário mundial, canalizando vários investimentos. Ou seja, esse BRICS, que você tem a participação de todos esses países, você cria algum tipo de acordo ou bilateral, quando é Brasil ou Brasil e Rússia, Brasil e só Índia, Brasil somente com a China, ou Brasil com a África, ou multilateral, quando ele consegue fazer acordo com todos estes. Então, com o BRICS é possível fazer essa relação comercial, às vezes vantajosa para, principalmente, o setor de agronegócio brasileiro. E, se tratando de produtos industrializados, também a gente consegue ter umas vantagens por fazer parte desse grupo BRICS. E aí, a partir dos anos 90, o país conquistou estabilidade econômica, atraindo investimentos estrangeiros. Atualmente, o país é a 8ª maior economia do mundo desde 2008. Então, só para você ter uma ideia, essa questão do ranking das economias do mundo, elas vivem em constante troca, de vai e vem. Mas o que queremos colocar aqui é que, seja o Brasil em 2011, conforme mostra a tabela, que chegou a ser a 6ª economia do mundo, colocando para baixo o Reino Unido e trazendo uma preocupação, inclusive para a Europa. Será que nosso modelo econômico está ficando ultrapassado ao ponto da gente ter perdido para um país em desenvolvimento que se tornou o 6º? Claro que não demorou muito. Em 2012 a gente caiu para 7º, 2015 para 8º, e não se sabe o que vai acontecer daqui para frente com a questão da pandemia que está afetando o mundo inteiro. O fato que queremos colocar para você que essas condições, a própria situação do Brasil fazer parte de um ranking, de estar entre os 10, isso nos credencia realmente a ser uma potência regional dentro da América Latina. E aí, segundo expectativas do mercado, o Brasil deve ser a 9ª maior economia do mundo no final dessa década agora, né? Então, fica aí a expectativa, não se sabe qual será realmente o rumo da economia mundial, mas em função de alguns países que também estão reagindo bem, é possível que a gente ainda vá para a 9ª posição. E aí uma outra característica que coloca o Brasil como uma situação de um país importante dentro da América Latina também é as condições naturais que nós temos ela de forma pujante. Nós temos muitas águas, muitas terras férteis e lembrando que nós temos grandes reservas de petróleo no mundo também. Essa é a nossa próxima imagem. Nós somos os maiores exploradores de petróleo
em plataforma profunda de 5.000, 6.000, 8.000 metros de profundidade. Aí na região ali do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos aí, no caso na sua telinha, uma plataforma na Baía da Guanabara, né? Plataformas que nós somos os únicos que temos essa experiência no mundo de exploração em grande profundidade de petróleo. Os outros países, se é do seu conhecimento, a maioria deles faz exploração continental. E o nosso caso, por não ter petróleo de boa qualidade continental, a gente explora esse nas bacias petrolíferas submersas, no pré-sal, que ela tem uma qualidade fantástica. E por isso é um motivo de atrair muitos investidores. Se não for de boa qualidade, os leilões que são feitos para o pré-sal não teriam grande interesse do mundo inteiro, como China, como Estados Unidos e os países da Europa também. E aí, uma outra característica que nos coloca também nessa condição de uma potência regional é que nós somos o quinto do mundo em extensão territorial, com uma diversidade climática que propicia uma variedade de produção agrícola e industrial, e dispomos de muitos recursos naturais, com solos férteis, recursos minerais e água em abundância. Você vê nessa figura aí que nós temos aí vários elementos do nosso setor agropecuário. Segundo a previsão do mercado, se não fosse o agronegócio, nós estaríamos numa situação extremamente péssima, mas o próprio mercado tem sinalizado que, apesar do mundo inteiro estar paralisado e o Brasil também com a pandemia, mas o agronegócio está conseguindo manter algum sinal de que, ao pensar numa economia totalmente arrasada, o agronegócio que tem expandido, tem vendido muito, principalmente em função do dólar, na casa dos R$5 cada dólar, tem feito com que a gente tenha vendido muitos grãos, muito minério para o mundo inteiro. Então isso nos ajuda e vai fortalecer, de certo modo, a recuperação da economia nos próximos anos, ainda que de forma lenta. E aí nós temos aí um outro motivo para dizer que o Brasil é, de fato, uma potência regional, porque a partir do século XX, o país intensificou sua industrialização. É bom lembrar que não são todos os países em desenvolvimento que se industrializaram, mas o Brasil conseguiu fazer parte desse grupo seleto, graças inclusive à acumulação de capitais provenientes do período do café e outros ciclos que antecederam, que já foram deixando o país robusto economicamente. Então, o Brasil possui empresas de abrangência mundial, campo petrolífero como Petrobras, siderurgia como a Gerdau, telecomunicações como a Rede Globo, alimentos como a Brasil Foods, bebidas, Ambev, uma das maiores multinacionais do mundo, pertence ao Brasil essa Ambev, tanto bebidas alcoólicas como não alcoólicas, e a famosa Odebrecht, que mexe com a questão de engenharia de construção no Brasil. E aí, com isso, a gente entra na parte do nosso exercitando. Se você prestou atenção nesses detalhes, tentando mostrar para você que o Brasil é tido como uma potência regional porque ele tem várias características que o colocam nessa posição. Mas lembrando que isso é apenas um recorte. Na próxima aula a gente vai para uma segunda parte a respeito disso, porque isso é muito importante a gente falar sobre o Brasil e o que ele representa para o mundo e para a América Latina. Então vamos para a primeira questão? Vamos lá. O Brasil na geopolítica mundial é considerado uma potência regional na América Latina. E algumas características econômicas de expressão podem ser destacadas. Vamos lá então? Letra A. Presta bem atenção. As belas paisagens da Amazônia. Letra B. Os coletores de sementes e quebradores de coco. Letra C. Os lucros do comércio de fronteira na Bolívia e Paraguai. Letra B. Possuir um parque industrial diversificado e grandes empresas, as multinacionais. E aí dê uma lida e dê uma passada de novo nas alternativas. Vamos lá então? Então quem respondeu a letra D tá certo, meus parabéns para você. Só que eu quero que você agora consiga fechar comigo o gabarito indo para a segunda questão. Você que está em casa, dê uma ajuda aí para o seu filho que está estudando.
vai que ele fecha e todo mundo em casa sai ganhando, inclusive você, pai, que também está aprendendo, tá certo? E fica aqui meus agradecimentos para todos os que nos acompanharam até aqui com nossos estudos à distância, promovido pelo governo do estado, também os nossos técnicos envolvidos na produção, edição de imagens, técnicos de educação, coordenadores pedagógicos envolvidos nesse projeto Escola em Casa. Maiores informações, você professor que quer acessar esse conteúdo, quer acessar também os exercícios complementares e até mesmo a sequência didática usada para essa aula, é só você acessar a plataforma Eduque. Um abraço a todos e até a próxima!